Eu quero falar nessa manhã uma verdade que todos aqueles que são filhos de Deus, eles precisam lembrar que eles não andam por si só, eles têm uma liderança, eles têm, né, uma direção estabelecida. E essa verdade está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? A Bíblia fala que todos aqueles que têm essa direção estão nesse lugar de filiação. Então nós temos à nossa disposição, essa direção contínua nas nossas vidas, para que os nossos passos sejam certeiros, para que a gente não perca tempo realmente errando em nenhuma área das nossas vidas. Eu me lembro que quando eu era adolescente, desde acho que da minha infância, eu gostava muito da cidade, de uma cidade específica. Eu recortava a revista, recortava todas as vezes que eu achava alguma figurinha, eu colava na minha agenda sobre Paris. Quando eu era adolescente, minha mãe e eu, nós achávamos tão linda a cidade. E a gente gostava de ver alguns filmes românticos, sempre que aparecia Paris. Né? Eu lembro na época do videocassete, antiga essa história, né? Mas eu lembro que a gente ficava voltando, rebobinava-se a fita, e eu ficava passando várias vezes todos os cenários, quando eram gravados assim, em Paris. Eu realmente amava essa cidade, queria muito um dia poder conhecer. E me lembro que eu não nasci numa casa com muitas condições de viagem. Eu aproveitei todas as oportunidades que tivemos enquanto família, mas nós nunca tínhamos feito, né, enquanto criança, adolescente, ainda no começo da minha juventude, não tinha tido a oportunidade de fazer uma viagem internacional, mas eu seguia sonhando no dia em que eu poderia colocar os meus pés em Paris e conhecer a Torre Eiffel, e conhecer aquelas ruas antigas e tantas coisas que eu achava tão bonito. Eu me lembro que quando o meu marido, numa das viagens também, uma das primeiras viagens internacionais que ele fez, eu não tive condições de ir junto, ele teve uma escala em Paris. E tinham muitas horas de espera, então ele e o irmão que estava viajando junto, eles foram até a torre e ele me ligou. Eu morava aqui no interior do Paraná, hoje eu moro em Curitiba, morava em Guarapuava na época, e eu me lembro que quando eu atendi o telefone, eu acho que esse período já estava em Irati, na verdade. E eu lembro que eu atendi, era bem cedo, eu estava com muito sono, e ele falou assim: bom dia, meu amor, adivinha onde eu estou? E eu não sei, eu estava meio assim, não imagina, amor, ele fazendo uma viagem longa, e eu não sabia dizer ele: eu estou na torre. Eu: que torre? Ele: a torre, eu estou no pé da torre. Eu: não, sério? Você está na Torre Eiffel? Amor, sobe por mim, tira foto de todos os ângulos, tipo, aponta para cima, para baixo, para todos os lados, vai em cada canto, faça isso por mim, por favor, que legal. Eu fiquei toda animada. E eu lembro que ele falou para mim: não, amor, eu não vou subir a torre. Eu falei: como assim não? Ele falou: porque eu quero subir com você. E daí já ouvi aquela música de fundo, tararara. Falei: ai, que lindo, então um dia nós vamos subir juntos a torre. E aí ele falou que ele desligou e falou: Deus, e agora? O que eu fiz? Né, eu prometi para essa mulher que eu vou trazer ela um dia aqui, então o Senhor nos abençoa, que um dia a gente possa vir juntos e subir juntos, amém. Ele falou que ele orou lá, e eu fiquei naquela expectativa de um dia, continuei com a minha expectativa que eu sempre tive, de visitar. E eu lembro que uma das viagens que ele estava indo também para ministrar, eu tive a oportunidade de ir junto. E nós tivemos, então, uma escala em Paris. E eu lembro que a gente estava, assim, meio no começo do nosso ministério ainda. A gente não tinha muitas condições financeiras. Assim, no momento, na verdade, vários momentos, né, a gente viajava num modo muito missionário mesmo, aventureiro. E em Paris não foi diferente. Então, nós pegamos um mapa da cidade, assim, que a gente chegou no aeroporto. E eu estava tão feliz que a gente estava em Paris. Eu estava assim, uau! Eu ficava, chérie, vem cá. Eu ficava brincando com as poucas palavras de francês que eu sabia. Eu comprei um livrinho e ficava tentando falar aquelas palavras. Eu estava totalmente assim, tipo, encantada com a ideia de estar naquela cidade tão linda. Eu lembro que na primeira noite eu fiz meu marido andar 2 horas comigo, porque parecia que a Torre Eiffel era logo ali. E não era tão... A cidade é bem plana e, na verdade, era bem longe e estava bem frio. E a gente andou aquelas 2 horas e pouco até chegar na torre que parecia tão perto. Mas foi muito legal. E eu me lembro da gente pegar o metrô em alguns horários mais tardes, porque tarde também da noite, e a gente vê tipo, quase gangues se pegando dentro do metrô. E às vezes a gente pegava o metrô, saía no lugar, e naqueles 2 dias a gente andou muito na cidade, mas eu me lembro de ter alguns momentos meio tensos, como esse do metrô. Me lembro de alguns momentos a gente estar totalmente perdido, e a gente estava com aquele mapa na cidade, a gente saía e falava: será que aqui é aqui? Será que é esse ponto mesmo? A gente não tinha certeza, a gente não sabíamos francês, e às vezes, usando o inglês que a gente tinha, também não conseguia entender muito bem a localização e tudo mais. Eu lembro que a gente se bateu um tanto.
Mas foi muito bom, eu curti muito estar naquela cidade, né? Eu ficaria muito mais dias, mas era só um pouquinho que a gente tinha, né, ali estabelecido para aquela passagem, aquela conexão ali, foram 2 dias, mas eu realmente amei a experiência e fiquei muito agradecida a Deus. Alguns anos mais tarde, nós estávamos numa excursão, e nessa excursão a gente foi para Israel, e na excursão, né, o grupo tinha alguns dias em Paris, na volta. Então, quando nós chegamos lá, eu falei, uau, olha eu aqui. Gente, eu estou de novo nessa cidade. É verdade, eu me belisco, eu estou aqui. E eu lembro que essa vez, nós tínhamos, junto com o grupo da excursão, um guia turístico. Gente, o que foi aquela viagem? Sabe quando aquela pessoa fominha, assim, que não quer perder uma informação? Eu sempre ficava puxando o Lu perto assim, do guia, meu esposo, o Luciano. Eu falava, amor, vamos ficar aqui perto do guia, vamos ficar perto do guia. Todos os momentos. No ônibus, eu tentava sentar na frente para prestar atenção. E ele explicando toda a arquitetura da cidade, falando sobre os prédios e alguns pontos turísticos que a gente achou, né, ter visto a primeira vez. Eu, de fato, agora conheci, porque era um lugar, agora a localização estava correta. E eu lembro que a gente chegava em alguns lugares para visitação, ele falava, só esperem aqui, grupo, os tickets já estão comprados, a gente vai dar para vocês só entrarem. Ele dava várias recomendações de segurança, do tipo, olha, né, nós estamos numa cidade muito turística, cuidem dos seus pertences, cuidem das suas bolsas, aqui é tranquilo, aqui não é tanto, esse lugar vocês precisam se conduzir assim. E tinha todas as instruções, e eu me lembro de agora, essa segunda estadia ali em Paris, ser uma viagem tão assim rica. A primeira foi uma aventura que eu amei ter, mas a segunda era muito bom ter aquela segurança, ter aquelas tantas oportunidades, porque o guia já conhecia, né, cada coisa que a cidade poderia nos oferecer, assim, o melhor que naquele pouco tempo também que a gente teve, poderíamos explorar. E foi um senso assim de segurança, foi tranquilo e foi muito enriquecedor. Eu aprendi muitas coisas com aquele guia. Eu lembro que nós visitamos o Castelo de Versalhes e foi uma aula de história tão rica. E eu fiquei muito assim grata ao Senhor. Então, quando eu voltei dessa viagem, eu já estava na minha casa, eu comecei a orar e falei, Deus, foi sensacional essa viagem. O Senhor sempre me surpreende. E eu sempre fui alguém que quis viajar e conhecer o mundo. Eu sempre, né, um dos meus planos de adolescente era ser mochileira, assim, então eu amo poder conhecer lugares novos aqui no nosso país, e aonde eu tiver a oportunidade de colocar meu pé, eu amo conhecer as culturas. Então, eu estava muito agradecida a Deus por aquela oportunidade. Nós tínhamos ganho essa viagem, na excursão, e eu estava muito agradecida, estava falando, Deus, obrigado, né, por todo o tempo de viagem, porque eu estava vendo tão claro, tudo que nós aprendemos em Israel foi maravilhoso, e essa era a viagem principal, mas quando eu comparei a viagem ali em Paris, eu falei, gente, foi tão diferente a experiência de estar por conta, né, as aventuras e tudo mais, mas como é precioso ter um guia. E eu falei, Deus, obrigado, e estava agradecendo, o Espírito Santo falou comigo, na sua vida, você também pode ter um guia. E essas sensações que você sentiu de tranquilidade, de segurança, de conhecimento transbordando, que você viu na figura do guia, é o que eu quero ser para você. Eu falei, uau, é verdade. O Espírito Santo, ele é o nosso guia. A palavra de Deus fala que nós somos guiados pelo Espírito Santo, né? E ele, então, é essa pessoa pronta para nos conduzir em tranquilidade. Como é que uma pessoa, no meio de um caos, fisicamente falando, como a gente leu ali em Abacuque, quando está faltando alimento, quando não há muita perspectiva, quando o natural está uma confusão, como é que ela consegue se alegrar e exultar no Deus da salvação? É porque essa pessoa maravilhosa nos leva a esse lugar, de lembrar que nós somos filhos de um Deus poderoso, o Deus do sobrenatural verdadeiramente, um Deus cuja mente humana não é capaz de alcançar, né? Então, nós somos filhos de Deus e nós temos um guia. Quantas vezes na minha vida eu quis tomar decisões sozinha, eu quis fazer algumas equações sozinha e achar que estava sensacional o meu plano sem orar. Mesmo já sendo cristã, eu me converti, era uma adolescente, eu tinha 15 anos de idade, e o que eu fiz muito, na maior parte da minha vida, foi orar pedindo direção. E todas as vezes que eu obedeci a direção de Deus, eu tive sucesso, eu tive êxito, eu tive paz. E todas as vezes que eu tentei fazer alguns planozinho sozinha, né, achando que o meu raciocínio estava tão bom, e eu provei que nós precisamos mesmo da ajuda do Espírito Santo, né? É muito melhor. A palavra fala que a gente não deve se estribar no nosso próprio conhecimento. Muitas vezes uma oportunidade que, naturalmente falando, parece sensacional,
vai ser uma porta onde a gente vai se perder. Então, nós precisamos, sim, buscar ao Senhor. Nós precisamos, sim, colocar os nossos olhos, né, no nosso guia e atentamente ouvir o que Ele tem para nos falar. Atentamente, né, não perdê-lo de vista. Eu me lembro que, muitas vezes, quando nós estávamos nos movendo com o guia, né, às vezes, assim, o grupo ia se posicionando de uma forma que eu ficava longe. E eu não conseguia, às vezes, ouvir o que ele estava falando. E eu não queria perder todas as informações que ele estava ali disponibilizando. Então, eu lembro que eu ficava meio, sabe, tentando chegar perto. E eu fui vendo nessa experiência com o Espírito Santo, ele falando, você lembra do quão você tentava chegar perto da voz? Você lembra quantas vezes o nosso guia estava usando uma boina e eu ficava tentando achar aquela boina no meio, né, das pessoas se movendo juntas? Eu ficava de olho na boina. Às vezes as pessoas iam falar comigo, eu estava olhando aquela boina lá, porque eu não queria perder de vista onde ele ia se posicionar. E o Espírito Santo falou, eu quero, dessa mesma forma, como você valorizou essa direção, esse guia, eu quero que você seja assim comigo. Não me perca de vista. Não deixe de ansiar por ouvir a minha voz. E que nós possamos viver dessa forma, né, em nome de Jesus. Então, quando nós temos um guia, um dos benefícios é a gente poder se sentir seguro. Não importa a circunstância, você tem um guia que sabe tudo o que pode acontecer. Ele sabe tudo que as pessoas nem estão sabendo ainda. Nada o pega de surpresa. É um guia excepcional. Então, você pode ficar tranquilo, porque ele já está cuidando de tudo para você, para a sua casa. E essa sensação, né, deve realmente ser presente nos seus dias. Muitas vezes os nossos medos, os nossos anseios, né, tentam nos deixar nesse lugar de medo, mas cientes que nós temos um guia que pensa tudo por nós, que tem clareza de onde a gente vai chegar e como a gente vai chegar. Ele está à nossa frente. Então, descansa, meu irmão, descansa, minha irmã, relaxa, né? Lembre que você tem um guia à sua frente. Eu me lembro que quando eu estava namorando o Luciano, nós tínhamos começado a namorar, nós morávamos em cidade diferente. E nós começamos, como todo cristão, um namoro visando o casamento. Nós morávamos, ele na época era pastor em Guarapuava, eu morava no interior de São Paulo. E eu estava bem na época quando nós começamos a namorar, eu tinha 18 anos, eu casei com 19. Mas era uma época que eu estava começando faculdade, estava decidindo exatamente o que eu ia ser quando crescer, tentando decidir. E eu me lembro que eu ficava muito orando, falando, Deus me dirige. Eu lembro que eu falei para os meus pais, pai, mãe, por favor, me manda fazer alguma coisa, eu vou obedecer. Porque quando a gente é novo, a gente quer fazer o que a gente quer, né? Depois que a gente fica um pouco mais velho, que na hora que você tem que escolher, a gente manda alguém mandar a gente fazer alguma coisa, porque é difícil escolher. Mas eu lembro que eu estava assim, pai, me manda. Eu compro uma bicicleta, o que eu faço? Me fala que eu vou obedecer. E eu lembro que meus pais falavam, agora você está virando gente grande, é você que tem que decidir, né, o que você quer ser como profissional, se você quer casar agora. E eu lembro que eu estava muito ansiosa, e eu estava assim, Deus, eu sei que o Senhor, sabe, cuida da minha vida, mas eu quero ter certeza do passo que eu vou dar. E eu comecei a buscar uma convicção em Deus. Aliás, essa é uma dica bem importante quando você está num relacionamento, quando você vai entrar num relacionamento, né, você precisa ter uma convicção no seu coração sobre cada passo, né, para todas as áreas da nossa vida, mas especificamente nessa. Eu lembro que eu estava orando muito, estava jejuando muito, e eu estava falando, Deus, eu preciso ter convicção. Eu não quero dar um passo, né, para realmente para um lugar onde não é aquilo que o Senhor tem para mim. E eu tive vários sonhos. Sonho sempre foi uma forma que Deus se comunicou comigo. E eu estava assim entendendo, Deus está sinalizando, né, realmente o que eu devo fazer. Mas eu lembro que eu orei e falei, Deus, fala com os meus pais, assim, que eles possam ter uma direção. Eu quero ouvir realmente o Senhor através da vida deles. E eu me lembro, né, que uma manhã, a minha mãe estava cantarolando assim, fazendo o café da manhã, e meio chorando e meio adorando. Coisas de crente, né? Ela estava assim, adorando a Deus, meio chorandinho e cantarolandinho, assim, tipo uma adoração. E eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, mistério, minha mãe está no manto já cedo, glória a Deus. E eu fui lá e falei, mãe, e aí, o que está pegando? Né? Que mistério é esse? Então, ela falou, Kelly, Deus falou comigo. E ela me contou um sonho que Deus tinha dado. E ela falou, filha, você pode dar esse passo em segurança. Deus está, né, te dirigindo. E eu lembro que o passo era vir para Guarapuava, me casar com o Luciano, fazer a faculdade aqui no Paraná. Né? E aí eu lembro que eu fiquei tão valente para dar os passos, porque eu sabia que Deus estava testificando, né? E a direção, eu sempre falo que quando Deus quer se comunicar conosco, que nessa liderança sempre há uma harmonia de sims,
né? Você vai vendo, uma coisa vai testificando e você pode ir dando os passos com segurança e que a gente não desista de buscar essa direção. Que a gente entenda, porque às vezes a gente é impaciente, né? Às vezes Deus revela um passinho e você tem que colocar nesse lugar de obediência, de espera, de continuar buscando ali onde está o guia, para onde ele está se movendo. E às vezes a gente quer tudo muito rápido e nem sempre vai acontecer assim, né? Às vezes no meio de uma situação como essa, nós temos visto muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas tendo que ter criatividade. Então, mas busque o teu guia. Ele pode te apontar uma direção surpreendente. Eu tenho certeza disso. Ele é o nosso Deus maravilhoso. No meio dessa mesma situação, muitas pessoas estão vivendo contratações sobrenaturais. Estão sendo encaixados em lugares que, quando estava tudo tranquilo, eles não conseguiram, porque eles estão de olho no guia. Então, fique atento à direção de Deus para você. Alguns versículos que falam sobre essa segurança. Lá em João 16:13 diz assim: o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Isso para mim dá um senso de segurança. Saber que quando eu estou de olho no guia, que é o Espírito Santo, ele conhece toda a verdade. Sabe? Eu não vou ser enganado quando eu estou com os olhos fixos no meu guia, que é o Espírito Santo, e ele vai me conduzir nesse lugar de verdade. Uma outra realidade espiritual, Salmo 32:8 diz: guiar-te-ei com os meus olhos. Sabe os olhos que tudo vê? Os olhos que vê passado, presente e futuro. Os olhos que são, sabe, não tem parede que o detenha, não tem... Pode ser aqueles lugares que são do subsolo, sabe? Você pode estar lá dentro daquele negócio lá, de lugares que tem terremoto. Esqueci o nome daquilo. Como é, gente? Alguém lembra? Sabe aqueles esconderijos subterrâneos? Então, você pode estar dentro desses, os olhos de Deus te veem lá. Os olhos que tudo veem, os olhos que são super poderosos, são esses olhos que te guiam. Esses olhos que não vão permitir, sabe, que tenha um buraco à tua frente para você prender o teu pé, que não vai ter nada, porque Ele conhece tudo, Ele vai te guiar exatamente aonde você precisa estar. E isso proporciona muita segurança, né? Você saber que tem um Deus que tudo vê, que tudo sabe. Uma outra realidade, Salmo 23:3, guia-me pelas veredas da justiça, aquilo que é certo, por amor ao seu nome. Então, os princípios de Deus, eles são corretos, né? É o melhor caminho para se andar. E esse senso de segurança que é gerado na dependência do Espírito Santo é algo maravilhoso. Então, se você aí está, talvez o medo bateu a sua porta, talvez a insegurança, hoje, em nome de Jesus, esse medo vai sair para fora, vai correr, né? Vai ser colocado fora da tua vida. Lembre que você tem um guia que vai te conduzir em vitória, em nome de Jesus. Descanse na liderança do Espírito de Deus, né? Nós somos filhos e somos guiados, não precisamos andar por conta da nossa própria inteligência, por conta própria, mas podemos descansar, né, nessa inteligência, nessa soberania de pensamentos do Deus que servimos. Um outro sentimento, né, um outro benefício que temos quando nós temos o Espírito Santo como guia, é a fonte de conhecimento que Ele é. Né, como eu falei inicialmente na experiência que contei, eu ficava assim, uau, como que esse guia humano pode transbordar tanto conhecimento? Eu falei, uau, que cara inteligente, fenomenal. E eu lembro que, quando eu estava falando sobre isso na minha oração, falando, Deus, foi tão bom aprender tanta coisa. E o Espírito Santo falou, eu quero ser essa fonte de conhecimento. Eu quero te deixar assim embasbacada, quero te deixar assim boquiaberta. Sabe, eu quero que você fale, uau, Espírito Santo, como você pode? Mas Ele é Deus, Ele pode. E Ele está realmente à nossa disposição para que nós possamos aprender dEle, para que nós possamos receber dEle todo o conhecimento para a nossa vida, para uma vida bem-sucedida, para uma vida abençoada, para uma vida feliz. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 26, a palavra diz assim, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Né? Eu amo essa porção das Escrituras que fala sobre o Espírito Santo. Fala que Ele é aquele que nos ensinaria acerca de todas as coisas. E todas as coisas significa todas as coisas. Então, o Espírito Santo pode te ensinar como ser uma filha melhor, uma filha obediente, uma filha que sabe o seu lugar, que coopera com a família. E, sim, Ele pode. O Espírito Santo pode te ajudar a ser um profissional melhor, um profissional, né, mais que alcança os objetivos, que consegue viver de uma forma, realmente aproveitar todo o tempo ali no trabalho para ser produtivo. Sim, Ele pode. O Espírito Santo pode te ajudar a ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor. Sim, Ele pode. Né? O Espírito Santo, Ele é
Deus, e Ele é presente, e Ele é um bom amigo, Ele é um guia, e Ele transborda conhecimento. Quantas vezes nas nossas vidas como família, quantas vezes na minha vida como indivíduo, como filha de Deus, eu pude realmente ser tão abençoada por essa direção de conhecimento do Espírito Santo. Nas minhas ações, muitas vezes eu tive impulsos para agir de uma forma, e eu senti realmente como se fosse um freio, sabe? Como se fosse o Espírito Santo falando, peraí. Outras vezes, quietinha. Outras vezes, ainda não é hora de falar. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa muito querida para mim. Ela está vivendo um tempo bem de crise e eu estava querendo muito ajudá-la. Então eu orei antes de estar com ela, e quando a gente começou a conversar, ela começou a abrir o coração, e a minha mente foi se enchendo de coisas que eu gostaria de falar para ela, e o Espírito Santo falou para mim, hoje é dia de você só ouvir. Então, eu só ouvi. Eu tinha muita vontade de falar várias coisas, que eu falava, uau, isso aqui caberia tão bem aqui nesse momento. Eu compartilhar isso. E o Espírito Santo falou, sabe, quietinha, hoje não. Você vai ouvir e você vai orar por ela, só. Então, eu creio que era só o que era necessário. Eu tenho toda a certeza que o melhor do nosso encontro foi aquele momento de obediência, onde ela pôde falar, ela pôde ser ouvida, né? E eu segui com aquilo que o Espírito Santo tinha me dado como um passo, de orar. Eu sei que vou ter uma nova oportunidade, eu creio e estou orando por isso, onde eu possa, de alguma forma, trazer alguma orientação que seja útil da parte de Deus, não da minha própria mente, mas aquilo que Deus queira falar para ela, eu tenho me colocado como instrumento. Mas em todas as coisas, como mãe, quantas vezes eu, às vezes, olhava para os meus filhos e falava, Deus, me ajuda a ajudá-los. O que a gente fala nessa hora? O que a gente faz nesse momento? Sabe, às vezes a gente corrige os nossos filhos e há uma repetição das mesmas atitudes que traz um cansaço na gente, né? Fala, gente, eu vou falar de novo. Tipo, um exemplo muito simples, mas assim, os filhos pequenos, eles querem colocar a mão na tomada, e você fala, não pode, dá choque, daqui a pouco o dedinho está quase lá de novo, você fala, não pode, é perigoso, né? E eu lembro que eu sempre tentava já trazer uma coisa bem interessante para tirar a criança daquele foco de atenção, né? Mas falava, aqui é perigoso, não pode pôr o dedo. Lógico, né, a gente tomou as medidas de tapar todos os furinhos da casa, quando eles eram pequenos e tudo, mas havia uma insistência de querer colocar o dedo ali naquela tomada. E eu lembro que quantas vezes em outras áreas, na medida que eles foram crescendo, outros assuntos que eu tinha que repetir, e muitas vezes eu falava, Espírito Santo, me dá a chave para a gente poder seguir a vida sem ter que ficar voltando nesse mesmo assunto, nessa mesma correção. E muitas vezes eu senti um direcionamento, né, muito diferente daquilo que eu faria, para conversar com eles, para, sabe, trazer alguns assuntos ali às vezes na nossa brincadeira, no nosso devocional, e aquilo surtiu o efeito que era necessário. Muitas vezes no meu relacionamento também matrimonial, muitas vezes eu estava assim, achando que era muito correto exigir alguma coisa, ou falar, não, precisamos fazer assim, e o Espírito Santo falava, não é assim não. Né? Ouça o teu marido, não é esse momento. E aí, essa direção, essa sabedoria do alto que transborda na direção do Espírito Santo é um dos presentes, né, de andarmos aliançados com Deus. Eu me lembro que uma vez estava fazendo um caminho de carro que eu repetia sempre para buscar os meus filhos na escola, e eu vi um comando muito claro, saia por essa rua aqui, tipo, saia à direita. E eu saí, né? Eu virei à direita, mas eu fiquei falando, nossa, que diferente isso, porque era o caminho que eu estava acostumada. Eu tive que dar uma super volta para chegar no meu destino, virando à direita, como eu senti que tinha que virar. E quando eu estava retornando com os meus filhos, o lugar que eu deixei de passar, tinha acontecido um grande acidente com vários carros, naquele momento que eu estaria passando. Né? Então, eu creio que em tantas coisas, a sabedoria, porque Deus conhece todas as coisas, e se nós estivermos realmente, sabe, muito sensíveis à voz dele, nós vamos evitar tantos erros, sabe? Não é só para remendar, mas quando a gente erra e a gente não ouviu a voz do Espírito Santo antes e você entrou numa confusão dentro da sua casa, por exemplo, você pode ser humilde e falar, Senhor, me ajuda agora a consertar. E Ele vai transbordar conhecimento também sobre os passos para a restauração. Ele tem conhecimento sobre todas as coisas, Ele é Deus, então que nós possamos contar, né, nos seus negócios, deixa Deus te guiar, deixa Deus realmente manifestar, né, aquilo que Ele tem como orientação de sabedoria sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre tudo. Ele é um guia maravilhoso. Um outro benefício dessa direção do Espírito Santo é a tranquilidade.
né? Eu falei sobre o senso de segurança, eu falei sobre o conhecimento e agora eu quero falar sobre a tranquilidade. Nossa alma, ela é bem complexa, né? E eu tenho visto tantas pessoas, até mesmo jovens, assim, que teoricamente a gente olha, né, para os jovens e a gente fala, eles estão numa fase tão gostosa, mas em meio a tantas incertezas que nosso momento está, né, apontando, eu tenho visto tantos jovens tão ansiosos e depressivos e lutando, e a nossa alma, mesmo as crianças, né, sofrendo dentro de casa, não podendo ter a mesma rotina que conheciam, e os adultos, e acho que hoje nós estamos quase que sem idade para falar de complexidade de alma sendo apresentada. Mas existe uma calmaria em Deus, existe um lugar de tranquilidade, apesar da circunstância, sabe? Apesar da tempestade lá fora, há um lugar de descanso, há um lugar de paz, há um lugar de, sabe, onde você pode respirar fundo. Então, esse nosso guia, ele quer nos levar nesse lugar. Lá em Jeremias 29:11, a Bíblia diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então a Bíblia está falando, olha, os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito, não é assim, olha, vou deixar a humanidade aí, a humanidade virou as costas para mim, a maioria das pessoas tem vivido uma vida tão egoísta, tão egocêntrica, tão só preocupada com a própria felicidade, e eu vou deixar eles virarem, vou virar as costas. Não, nós não temos um Deus assim, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que tem pensamentos mais altos do que os nossos, e Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito, e saber que o Deus Todo-Poderoso tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito, me traz nesse lugar de tranquilidade. E você precisa ter essa convicção que os pensamentos de Deus ao teu respeito são pensamentos de paz, né? Então, há um lugar de calmaria, há um lugar de descanso. Êxodo 13:21, né? Tem algumas figuras aqui que eu gosto muito. A Bíblia diz assim, e o Senhor... Enquanto o povo estava, né, perambulando ali pelo deserto, rumo à terra prometida, havia essa manifestação de Deus. Diz assim, e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Eu amo várias figuras que eu consigo enxergar nesse versículo. A Bíblia fala que Deus estava provendo ali alguns recursos necessários para o povo seguir a viagem de dia e de noite no deserto. Então, o que eu entendo? Não importa a circunstância que nós estamos vivendo, não importa os nossos desertos, sabe? Às vezes, talvez a gente olhar para um cenário tão diferente que nós estamos enfrentando, você fala, puxa, definitivamente estamos no deserto. Mas Deus fala para que eles caminhassem de dia e de noite. Não importa, sabe, se as coisas estão escuras, difíceis, como é uma noite, ou sabe, se está um dia tão quente e tão difícil como pode ser um dia, você caminhando debaixo do sol, a Bíblia fala de dia e de noite, Deus tem recurso para a gente. O sol na cachola, ou uma noite fria, Deus tem recurso para a gente. O que acontece no deserto? Durante o dia, o sol faz a temperatura ser muito alta, né? E o solo também fica muito quente durante o dia. Então, é aquela sensação de calor muito grande. Para esse momento da vida do povo dele, caminhando no meio do deserto, Deus mandava uma nuvem todos os dias, uma nuvem densa, uma nuvem gorda, uma nuvem que caminhava trazendo sombra e direção. Eles iam seguindo a nuvem. E eu sou de uma região, né, minha infância, eu cresci ali em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, uma cidade bem quente. Eu me lembro que quando nós brincávamos na rua, nós tínhamos uma praça perto da nossa casa, que eu e meus irmãos e os amigos da rua, a gente amava explorar. Mas eu lembro que tinha algumas tardes que a gente estava brincando e a gente não dava mais conta de seguir por causa do sol. E às vezes a gente procurava uma sombra debaixo da árvore, né? E eu me lembro da sensação tão gostosa quando a gente estava correndo no meio da rua e a gente não queria parar, porque a brincadeira estava muito boa, e passava uma nuvem gorda, sabe, uma nuvem bem densa, e trazia aquela sombra e aquele frescor para cada um de nós ali. Eu lembro que de algumas vezes, eu lembro da cena de eu parar e respirar, sabe, aquele ar fresco proporcionado por aquela sombra tão gostosa da nuvem passando por nós. E quando eu vejo esse povo caminhando no meio do deserto, com essa provisão de Deus, de uma nuvem que é continuamente mostrando tanto a direção como trazendo sombra, eu vejo um cuidado de Deus para a alma. Eu não sei se você consegue ver isso junto comigo, mas eu me lembro daquela sensação de eu respirar como criança, falando, ai, que gostoso essa sombra. Sabe, a gente dava aquela respirada para abastecer, continuar correndo na brincadeira.
E eu acho que, realmente, na minha vida, eu sinto o cuidado de Deus me tocando, sabe, de forma que a minha alma é abastecida. Eu entro nesse lugar de tranquilidade. Então, quando o sol está pegando firme, quando o sol está ali incomodando, tem essa nuvem trazendo refrigério para o dia quente. À noite, o cenário muda. E um deserto, né, que durante o dia é um lugar tão, sabe, difícil pelo calor, agora o deserto muda de cenário. Porque quando o sol vai embora, a terra do deserto não consegue reter o calor por muito tempo. E o que acontece é um outro cenário, uma outra dificuldade. Vem o frio da noite, junto à escuridão, que é um outro fator limitante para você continuar caminhando. Mas Deus, que cuida do seu povo, provia para eles luz e calor. Então, de dia, eles tinham sombra e direção, né? Eles tinham sombra e refrigério. Durante a noite, eles tinham direção, tinham luz e tinham aquecimento. Porque à noite o que aparecia para eles era uma coluna de fogo. E eu fico imaginando que sensacional era essa caminhada, né, de uma multidão ali andando junto, mas com essa coluna de fogo mostrando tanto a direção quanto aquecendo e trazendo refrigério no meio do frio, né, e trazendo essa segurança para que eles dessem os passos, né, sabendo onde eles estavam. Eu não sei se você já andou num lugar muito escuro. Eu lembro de, quando me converti, nós gostávamos muito de ir para vigílias e nós orávamos, às vezes, no meio do mato, né? Várias vezes a gente ia como um grupo de jovens, como a igreja toda, orar, né, em algumas montanhazinhas, morros, enfim, lugares que o povo de Deus ia para orar. Assim. E eu lembro que algumas vezes era tão escura a noite que a sensação de ter que pisar sem saber exatamente aonde você estava colocando o seu pé era uma coisa sempre, eu não achava legal. Assim, eu estava recém-convertida, eu estava aprendendo a confiar em Deus, né, e aquele povo ia falando, tudo alegre, já aleluiado, antes de começar a orar, e eu ia, às vezes, só preocupada onde meu pé estava pisando. Né? Às vezes, era em cima de um galinho, você escutava o crack, às vezes você pisava em cima de uma coisa, mas tipo, você não sabia se era terra molhada, se era alguma outra coisa, se era um bicho. E eu lembro que a sensação era muito ruim. Nada como você ter uma luz mostrando aonde você pode colocar os teus pés. Essas coisas são cuidados que trazem um toque assim de tranquilidade para a sua alma. Tipo assim, olha, pode pisar aqui. Pisa que é tranquilo. Vai tranquilo. Tem luz para você. Então, eu quero dizer que se você está aí, talvez, tão perdido nesse momento, sem saber para onde a tua vida vai, quero te lembrar que você tem um guia, sabe? Que quer realmente dirigir a tua vida, que quer dirigir os teus passos, as tuas decisões, trazer clareza quanto ao plano dele para você, para a sua casa. Né? Você precisa entrar nesse lugar. Não siga a sua vida simplesmente para a direção que você acha que deve ir, mas preste atenção para onde a nuvem está movendo, para onde a coluna de fogo está indo, para onde o Espírito Santo está te direcionando, aquilo que Ele tem para vocês. Lá no Salmo 23:3, a Bíblia diz que o Senhor a parte de Salmos que diz que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará, que Ele nos conduz a lugares calmos. E no versículo 3 a Bíblia fala assim, refrigera minha alma. Há refrigério para as nossas almas. Se hoje você já acordou assim, respirando pesado, eu quero que você respire leve agora, assim, respira fundo e deixa sair, sabe, todo o estresse, deixa sair toda a inquietação, deixa o refrigério do alto tocar a tua alma. Deus tem tranquilidade para você, mesmo em meio ao caos. Quando a gente leu ali no comecinho a passagem de Abacuque, né, que fala sobre todas as faltas e um cenário de muita falta ali, né, descrito ali por ele fala, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. E eu quero te convidar, com a direção do Espírito Santo que Ele tem para nós como igreja nessa manhã, a se alegrar no Deus da tua salvação, a exultar-te nele, assim. É mais do que só uma simples alegria de falar, Deus, estamos aqui, hein? Joia, o Senhor é bom. Não, é trazer um nível de alegria dentro de você, porque você não está sozinho, você não está andando por conta, você não tem que saber tudo, Ele sabe por você, Ele já tem todo o programa está pronto, sabe? Ele tem planos de paz para você e para sua casa. Então, é muito gostoso a gente viver uma vida assim, sabendo que tem refrigério para nós, tem tranquilidade para a nossa alma. Você pode, sim, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, ter uma noite de descanso. Você pode, sim, acordar com o seu coração alegre, mesmo em meio às lutas, porque nós temos um Deus que é a nossa fortaleza. Essa é a razão de poder nos alegrarmos, mesmo no meio das batalhas. Nós estamos num lugar seguro. Nossos pés não precisam andar no mesmo nível das circunstâncias, mas podem andar nos lugares altos, no lugar das promessas, no lugar das verdades de Deus ao nosso respeito. E como eu sei se eu estou
andando nessa direção do Espírito Santo ou se eu estou andando na minha própria direção. Para que a gente possa fazer aqui um exame bem rapidinho, um autoexame, né? E a gente definir quem nos guia. Eu quero que você pense, né? Quem está no controle da sua vida, das suas decisões? Quem realmente te domina? Uma das formas de nós sabermos quem está no controle é a gente olhar para os nossos dias e ver a quem nós temos dedicado mais tempo. Se você tem passado mais tempo lendo notícias do que a palavra de Deus, provavelmente a sua mente está cheia da realidade do mundo, mas com pouco subsídio para você estar com uma fé aí queimando no teu coração. Então, aquilo que te enche é aquilo que vai te dominar. Quando nós olhamos para uma pessoa bêbada, né, quando ela encheu a cara, bebeu demais, aquela pessoa ela perde o controle de si e faz feiuras. Tem bêbado para todo jeito, mas o que é? A pessoa que às vezes é muito séria, ela vai dar umas risadas sem noção, e você vai olhar para aquela pessoa e você vai falar, que dó, está fora do controle. Tem uma pessoa que a agressividade vai vir à tona e ela vai fazer coisas que não faria quando sã. E um bêbado é assim, ele está entregue ao álcool, né, e ele faz coisas que ele não faria estando são. Porque aquilo está cheio nele, aquilo está dominando. Quando nós nos enchemos, aquilo que está dentro da gente, ele vai vir para fora. A Bíblia fala que um coração alegre formoseia o rosto. Aquilo que está dentro de você vai se manifestar. Então, se você tem buscado ao Senhor, se você tem realmente, diariamente, ido para as Escrituras, se encher da palavra de Deus, que é a base da nossa fé. Se você tem falado com o Senhor em oração, você tem derramado o teu coração, com certeza você está na direção do Espírito Santo, porque é isso que está te enchendo, né? Os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, eles se tornam sensíveis com a prática diária, né? Desse exercício diário de queremos ouvir essa voz, de estarmos prestando atenção nessa direção, né? Nós precisamos disso. Lá em João, no capítulo 17, versículo 16, a Bíblia diz assim, não são do mundo, como do mundo eu não sou. Nós não somos daqui. Nós precisamos lembrar disso. A gente não pode ficar tão empenhado em viver a vida tão mergulhado na realidade atual. A gente tem que lembrar que nós somos de outro mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. E nós precisamos fortalecer essa nossa identidade celestial. Nós temos um lugar, nós temos uma eternidade com Cristo. Isso é uma realidade, isso é claro para você, né? Isso é alguma certeza dentro de você, que aqui é só uma passagem, aqui é só um pequeno tempo. E eu lembro que uma vez nós estávamos num grupo de pessoas da igreja, assim, e alguém apresentou um irmão e falou assim, esse aqui é o Joe. Aí eu tentei falar o nome e falei, John? Aí eles falaram, não, é Joe, D-O, Joe. Eu, tá, mas como é seu nome? Aí eu não me lembro agora, no momento, faz muitos anos, e era tipo assim, José, aleatoriamente estou falando o nome. Não tem nada a ver com Joe. Eu, mas por que Joe? Aí eles falaram, que ele é de outro mundo, porque ele é tão doido, assim, que a gente chama ele de Joe, que não é daqui. E a gente riu muito disso. Mas depois eu falei, cara, eu quero ser Joe, entendeu? Eu quero ter essa noção tão clara, eu quero ser daquelas pessoas que respiram, sabe, a eternidade, que tem essa consciência tão clara, que você não esquece em nenhum momento que a sua identidade está conectada com esse momento eterno que Deus tem para nós. E nós precisamos nos lembrar, porque se a gente vai ficando tão natural, a vida vai ficando tão sem graça. E uma das coisas muito especiais da gente ser salvo por Jesus é que nós não somos seres naturais, nós somos de outro planeta, nós somos, né, pertencentes a uma eternidade com Cristo que já começou, nós temos novidade de vida, nós temos alegria, nós temos paz disponível para nós, mesmo em meio à tempestade. Então, isso é maravilhoso, né? Nós não podemos nos deixar ser guiados por cegos. Lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 14, a Bíblia diz assim, deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E às vezes a gente quer colocar a nossa confiança em algumas perspectivas humanas e, sabe, não, são cegos. Nós temos líderes espirituais, né? Mas nós temos que sempre, é muito bom nós ouvirmos e termos direcionamento dos nossos líderes, mas existe a liderança do Espírito Santo, que nós não podemos ficar confortáveis só buscando em pessoas. Porque muitas vezes essas pessoas também podem falhar nas nossas vidas, mas a direção do Espírito Santo, ela precisa ser, sabe, essa busca dessa convicção interior para todas as coisas da sua vida. Então, que a gente não se coloque nesse lugar de comodidade, de achar que está tudo, vamos seguir a vida assim. É muito sem graça viver assim, né? Tem muito mais para nós. Eu amo as experiências
que acontecem no dia a dia. Eu valorizo tanto, sabe? Às vezes a gente acha que viver o sobrenatural, como a gente está ouvindo tantos testemunhos esses dias, todas as reuniões, todos os domingos nós temos tido, né, testemunhos. Se você perdeu, hoje nós ouvimos o da Mel, se você perdeu algum desses testemunhos, tem no nosso site, na comunidadealcance.com.br. Você pode entrar e está vendo nas nossas antigas reuniões, são testemunhos que trazem muita, sabe, combustível para a fé do nosso coração. Mas Deus tem experiências para cada um de nós. É muito bom a gente ser realmente motivado pela experiência de outras pessoas, encorajado, porque você fala, uau, Deus continua fazendo. Deus está vivo, sabe? Deus está ouvindo, então bora lá. Você é encorajado para orar, para buscar, mas tenha isso certo com você. Deus tem experiências sobrenaturais, sabe? Para cada dia das nossas vidas. Ouvir a voz de Deus, uma direção simples, para mim, é sobrenatural. Sabe? Para você orar por uma dor que está ali no seu corpo e essa dor cessar, é sobrenatural. Você dá uma palavra de ordem no nome de Jesus sobre uma inflamação, uma infecção, e essa infecção cessar, é sobrenatural. Você orar por provisão, e essa provisão chegar de uma forma tão inesperada, isso é sobrenatural. Você orar para que a sua alma seja tocada com refrigério, com calmaria, com paz, e Deus achar um meio de chegar ao teu coração e reverter sentimentos tão ruins que estavam dentro de você em uma alegria, numa plenitude, isso é sobrenatural. E que a nossa vida não seja ordinária, que a gente não viva cada dia sabendo, Jesus me ama, e daí, sabe, Jesus te ama e tem novidade de vida todos os dias para você. Jesus te ama e Ele está pronto para fazer coisas tão especiais e te trazer segurança sobre os passos que você está dando na sua vida, em todas as áreas. Eu sei que tem muitos jovens aí que estão assim, tão preocupados porque estavam vivendo momentos bem estratégicos de formação e de emprego e de algumas decisões tão importantes para a vida adulta. Deus continua sendo Deus. Então, deixa Ele te surpreender, mergulha nele, descansa nele, gasta esse tempo aí. Eu não gosto nem de falar gastar tempo com Deus, mas invista o seu tempo em conhecer o Senhor, em permitir que Ele se revele, porque a sua vida será bem-sucedida quando você caminha na obediência a Deus, e o Espírito Santo é esse guia que vai nos levar por esse caminho. Não é o caminho mais fácil, não é o caminho, sabe, mais confortável. Muitas vezes o Espírito Santo vai falar, é por aqui. Você fala, é sério, Espírito Santo? Poxa, mas todo mundo, sabe, foi por ali, por que o Senhor está me fazendo vir por aqui? Todo mundo, sabe, está fazendo desse jeito, por que eu tenho que fazer o mais difícil? Porque ali é bem mais tranquilo, eu estou vendo. E o Espírito Santo vai falar, venha por aqui. Vai doer, vai ser difícil, mas vai valer a pena, sabe? A direção dele é tão perfeita, tão assertiva, e nem sempre é o caminho mais, sabe? Quando a gente às vezes tem uma mente, você fala assim, uau, Deus pode tudo. Meu marido tinha um problema no joelho desde a adolescência, e nós oramos muito por muitas pessoas com problemas em articulações, joelho. Eu vi meu marido orando por tantas pessoas e Deus fazendo um milagre ali na frente dos nossos olhos, e nós oramos muito pelo joelho dele. Mas, no ano passado, ele precisou fazer uma cirurgia para consertar ali, fazer uma geral ali naquele joelho. E nós fomos orando até um dia antes. A gente estava, Deus, ainda dá tempo. Se o Senhor quiser vir aqui fazer, nós estamos aqui facinho, a gente está acreditando. Então, nem sempre a direção do Espírito Santo vai ser, sabe, daquilo que você, na sua mente humana, você achou que era o melhor caminho. Na minha mente humana, o melhor caminho era Deus já tocar aquele joelho, como a gente viu tantos joelhos sendo tocados, tantas colunas sendo tocadas, tanto corpo sendo tocado com cura. E, de repente, a perna dele está alinhada, está tudo certinho, não tem que passar por uma cirurgia que teve que serrar osso, fazer tantas outras coisas. Mas nós oramos até o último dia e a paz que nós tínhamos era realmente de ele passar pela cirurgia. E quando ele fez a cirurgia, a recuperação dele foi tão maravilhosa que a gente louvou a Deus assim todos os dias. Porque, às vezes, o nosso pensamento é diferente do pensamento dele. E, às vezes, não é o caminho que a gente imaginou como o melhor, que é o melhor. Mas, como nós vimos a mão tão poderosa de Deus na recuperação, esse é o nosso milagre. Nós vimos o favor de Deus na forma tão maravilhosa como foram os dias pós-cirúrgico e como o Luciano conseguiu ficar bem tão rápido. E é assim, muitas vezes a nossa lógica humana não vai bater com os pensamentos de Deus, mas lembre, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso, são melhores do que o nosso. Então, mantenha os seus olhos no guia. Anseie por essa direção, anseie por essa voz, anseie por todos os benefícios que esse guia pode trazer na tua vida. A Bíblia diz assim, lá em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Nós temos clamado pelo Espírito Santo nessas nossas reuniões. Até domingo passado nós estávamos aqui no presencial e clamando, vem Espírito Santo, nos enche. E esse é o segredo para uma vida abençoada, uma vida de sucesso, porque aquilo que te enche é o que te domina. Então, busque encher-se do Espírito Santo todos os dias, busque, o anseie, o deseje. Realmente fale para Ele o quanto você quer ouvir a voz dEle, fale para Ele o quanto você quer realmente perceber a direção dEle para você. E eu sei que você vai viver experiências maravilhosas. Olhe para o seu tempo como um presente diário. O dia que você tem, as horas que você tem no seu dia, são um presente para você. Administre bem. Coloque as coisas que são mais importantes em lugar de destaque. Não vai gastar tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, antes de ter investido o seu tempo em coisas que te edificam, que te conectam com aquilo que é eterno. Nós precisamos disso. Cuide das suas ações, das suas reações. Fique realmente atento se elas estão glorificando a Deus, porque quando nós estamos de olho no nosso guia, Ele vai nos orientar muito para a gente não fazer feiura, para a gente não dar mau testemunho. E às vezes, como eu falei, a mente humana, ela caminha de uma outra forma. Muitas vezes você vai sentir impulsos para fazer coisas que glorificam a Deus, que naturalmente você não faria. Então, fique ligado no Senhor, fique com os olhos colocados atentamente nele. As coisas que você anseia também aponta para aquilo que é mais importante para você. Então, anseie coisas eternas. Pense naquilo que é eterno. Escreva sobre essas coisas. Coloque em lugares visíveis as promessas de Deus para você. Escreva versículos e coloque na tua agenda, na tua cômoda, na cabeceira da sua cama, na sua geladeira. Escreva a palavra de Deus para você. Coisas que fortalecem a sua identidade espiritual. Faça disso a parte mais importante, porque é o mais importante. Então, nós precisamos dessa conexão com o Eterno, dessa conexão com o Espírito Santo. No Salmo 25:15, para nós encerrarmos, a palavra de Deus diz assim: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Que rede é essa? É o laço do passarinheiro, é a armadilha do inimigo. E a Bíblia está falando, porque os meus olhos estão continuamente no Senhor. Os meus pés vão ser livres, vão ser libertos de armadilhas. Então, essa é uma chave muito importante. Coloque os seus olhos no guia. Acorde pensando nele. Eu gostei muito de ler o livro Bom Dia Espírito Santo, do Benny, porque ele traz essa convicção de que desde que a gente acorda, o nosso primeiro bom dia, o nosso primeiro pensamento tem que ser para ele. Durante o dia nós devemos lembrar do nosso guia. À noite nós devemos lembrar. Essa conexão ela não pode parar. Muitas vezes os nossos pés são enredados, porque nós não estamos atentos a essa direção. Então, nesse dia, eu quero pedir que você faça uma avaliação de quão forte ou quão sustentável anda a sua conexão com Deus. Nós temos vivido um tempo onde a internet se tornou algo tão essencial. E a gente fica aflito quando a conexão começa a ficar ruim, quando começa a falhar, quando a imagem não pega direito. Mas, às vezes, a gente está tão desconectado de Deus e está numa boa. A gente vai quebrar a cara se a gente não estiver conectado com o Senhor. A nossa conexão tem que estar forte. Você tem que estar nesse lugar onde os sinais estão visíveis. E você vai entender o sim ou o não, ou espera, ou perdoe, ou vai uma milha a mais. E todas as coordenadas que Deus pode trazer para a tua vida. Então, fique muito ligado. Organize o seu dia de forma que essa conexão esteja ali, disponível para você, porque você está lembrando, você está pensando, você está ansiando, em nome de Jesus. Eu quero que a gente possa fazer uma oração juntos nesse dia, nesse momento que você me ouve. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração. O que tem te dominado? O que você tem gastado tanto tempo? Como você está vivendo os seus dias, nesse momento da sua vida? E eu quero pedir, o pessoal pode vir já subindo aqui. Está tocando aqui algo para a gente enquanto oramos. E eu quero pedir que você realmente olhe para dentro de si e reconheça todas as coisas que você tem feito no seu próprio impulso e ache um lugar de arrependimento diante de Deus. Talvez nesse momento você está com o coração triste porque você está no momento onde o relacionamento foi quebrado com alguém importante para você.
Talvez você está aí triste, porque você não tem mais expectativa sobre o teu futuro, você está desesperançado sobre uma fonte de provisão. Realmente, você talvez fala, não sei como vou pagar minhas contas, e você está aí tão inquieto, tão triste, tão agitado. Talvez o medo do como ficará a sua casa e como que você pode ser afetado nesse momento de pandemia, talvez está tomando você e você está tão ansioso com isso. E eu quero realmente te convidar a lançar aos pés de Jesus todos os pesos, todos os fardos, todos os sentimentos ruins, toda a falta de esperança nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus bom, dono de pensamentos excelentes, pensamentos de paz ao nosso respeito. Nós te amamos, nós te adoramos por isso, porque o Senhor tem realmente uma calmaria para os nossos corações. O Senhor tem esse lugar de tranquilidade, de refrigério. E eu peço que o Senhor toque todos os meus irmãos e minhas irmãs que ouvem essa mensagem nesse momento, trazendo paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que permeia a nossa alma, trazendo cura para a ansiedade, trazendo cura para a depressão, trazendo alegria de volta. Senhor, nós queremos declarar, como fez Abacuque, dizendo que ainda que o nosso cenário seja de muita falta, nós sabemos que podemos nos alegrar e nos exultar no Deus da nossa salvação. Essa é a nossa declaração de fé nesse momento. Essa é a nossa declaração de fé nessa estação, de que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o gado esteja ausente dos pastos, nós sabemos que nós podemos confiar no Senhor, que é a nossa provisão, que é a nossa cura, que é realmente aquele que nos toca e nos sara nas nossas emoções, na nossa alma, no nosso corpo, aquele que traz provisão, aquele que traz aquilo que é necessário para as nossas vidas, para esse tempo. Senhor, nós queremos dizer, Espírito Santo, nos perdoe por todas as vezes que nós nos desconectamos de você, que nós ficamos tão distantes e acreditando que nós temos tanta capacidade de fazermos realmente escolhas tão assertivas, que nós achamos que nós podemos escolher aquilo que é melhor para nós. Nos perdoe, Senhor, porque nós sabemos que se os nossos olhos estiverem continuamente no Senhor, os nossos pés estarão livres das armadilhas do inimigo. E nos perdoe quando nós temos falhado, justamente porque nós não estamos atentos ao teu comando, à tua direção. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, e nós pedimos perdão por todas as vezes que decidimos andar sozinhos, nós pedimos perdão por todas as vezes que decidimos andar por conta própria. Senhor, nos perdoe. Nós reconhecemos nessa hora que a tua direção é maravilhosa, que ela é fonte de tranquilidade, de segurança, realmente de coisas certas, aquilo que é correto, de justiça, e nós queremos andar nesse caminho. Por isso, Espírito Santo, ajuda-nos, abre os nossos ouvidos espirituais. Eu declaro nessa hora, em nome de Jesus, que ouvidos espirituais são abertos para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu declaro olhos espirituais abertos para vermos, Senhor, os teus apontamentos, o teu direcionamento, aonde nós precisamos seguir. Nós cremos, Senhor, na tua palavra. Nós cremos, Senhor, que o teu Espírito realmente é essa parte da Trindade que nos toca, que se relaciona conosco, que nos encontra, e nós não queremos andar, Senhor, realmente com fome quando há um banquete para nós. Nós não queremos andar tão estressados quando há uma fonte de paz, há uma fonte realmente de refrigério, e nós nos apropriamos dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar a paz do Senhor sobre você, sobre o teu coração, sobre a tua casa.